Bom dia, paz do Senhor, abençoado, abençoada. Estamos aqui gravando essa mensagem que estará sendo colocada no YouTube e também na página da Igreja Metodista em Gardenia Azul, em substituição ao culto de terça-feira à noite, culto de oração, culto onde nós, antes dessa pandemia, nos reuníamos para podermos estar orando, louvando a Deus e ouvindo a sua palavra. Nós estaremos ministrando hoje sobre a vida do profeta Elias. Eu já peço a você que abra sua Bíblia lá em 1 Reis, para que nós possamos estar compartilhando dessa palavra. E certamente Deus ele estará abençoando poderosamente a tua vida. Essa palavra ela possa te fortalecer nesse dia, nesses tempos. E tem sido difíceis, mas nós sabemos que Deus ele tem estado conosco. Então, como de costume, eu peço para que você ouça o texto que eu vou estar falando. Depois de ouvir, você pausa, procura o texto lá e depois bota para rodar novamente para que nós possamos ler juntos. Está lá em 1 Reis, capítulo de número 17, onde começa a contar a história do profeta Elias. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 8. E lá está escrito assim: Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi para Sarepta. Chegando na porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar o resto de comida para mim e meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Esse texto é um texto muito conhecido, Um texto que desperta em cada um de nós a fé em Deus. Se nós compreendermos a situação onde essa mulher ela estava, a situação em que ela estava vivendo, na verdade. No início do capítulo 17, a palavra do Senhor fala que Elias, por ver todas as coisas erradas que o rei Acabe, que era o rei do norte, de Israel, estava fazendo, rei Acabe que casou com Jezabel, uma mulher terrível, e ele então, para despertar o povo e despertar ao rei, ele fala: segundo a minha palavra, não cairá chuva sobre a terra. A gente deve entender que a água é um bem precioso, e importante para que nós possamos conseguir vivermos, inclusive nos dias atuais. Naquela época, então, era muito mais importante. Muito mais importante por quê? Porque as pessoas elas não tinham como, por exemplo, naquela região que estava passando por seca, comprar alimentos de outro lugar com tanta facilidade, Atualmente, a falta de água em um determinado lugar, ela pode ser de alguma forma resolvida quando você tem dinheiro, pode comprar água mineral, pode comprar carros-pipa, pode comprar alimento de outros lugares, importar alimentos. A falta de água, até certo ponto, nos dias de hoje, veja bem, até certo ponto, ela pode ser resolvida. Naquela época não havia essas possibilidades. Sobretudo uma mulher que era viúva, que segundo a cultura de Israel, era uma pessoa que tinha dificuldade por conta até mesmo da estrutura social de prover a sua subsistência. Você for olhar nos textos da palavra de Deus, também há outros textos que não estão na Bíblia, como por exemplo o Talmud, que é um comentário expandido dos mandamentos de Deus. Você vai perceber, por exemplo, como essas pessoas, mulheres, viúvas, e órfãos, eles sofriam muito por conta da dificuldade de prover o seu próprio sustento.
a ponto de Tiago, quando escreve sua epístola, ele fala que a verdadeira religião é aquela que dá assistência aos órfãos e às viúvas, porque essas classes de pessoas eram pessoas que, de fato, sofriam muito para prover a sua subsistência, para poder colocar o pão em casa. E Elias, ele recebe de Deus uma orientação que, no mínimo, é curiosa. Um tempo de seca, porque ele estava às margens de um rio, né, a torrente do Querite, e esse rio seca porque não caiu chuva e Deus manda ele sair daquele lugar e ir até a casa dessa viúva. Ou seja, lugar onde, no momento em que a seca está mais acentuada, onde a seca está castigando mais a vida do povo, é exatamente o momento em que o profeta ele sai daquele lugar onde não tem mais água e vai até onde essa viúva está. Ou seja, essa viúva já era uma pessoa que não tinha condição, em situações normais, de suprir o seu sustento. Em tempo de seca, então, essa situação piora muito mais. E o profeta, ele vai até ela. Isso é extremamente curioso, né, amados? Nós, na nossa mente, né, racional, na nossa mente humana, a gente pensaria, Deus vai enviar o profeta a alguma pessoa que seja rica, uma pessoa que seja abastada, porque essa pessoa, certamente, ela tem reserva de alimentos, ela tem estoque, né? Mas não foi isso que Deus orientou a Elias a fazer. Deus fala para que Elias vá até a casa daquela viúva. E aqui eu tenho pelo menos algumas lições, né, para que a gente possa estar entendendo. Deus, ele não trabalha a partir daquilo que é o normal, que é o natural. Ou melhor, Deus não trabalha apenas a partir daquilo que é o normal, daquilo que é o natural. Porque dizer que Deus ele só trabalha de uma forma exatamente, seria até mesmo tentar encaixotar Deus, né? Tentar fazer com que Deus ele se limitasse. Deus ele não é limitado. E por não ser limitado, ele age inclusive a partir de coisas que não são naturais, a partir de coisas que não estão dentro do escopo da racionalidade de cada um de nós. É interessante que a gente compreenda isso. E Elias, então, ele vai contra toda lógica até aquela viúva com o seu único filho para poder estar conseguindo passar por esses dias que antecederiam a chuva. E a gente vai ver posteriormente, isso vai acontecer logo após a oração lá no Monte Carmelo. Notem, amados, que há um grande questionamento que a gente deve fazer, né? Até que ponto a gente deve ouvir a voz de Deus? Eu digo para vocês o seguinte, a gente deve ouvir a voz de Deus a todo momento. E eu estou dizendo isso por quê? Porque a essa mulher foi dada uma opção. A essa mulher foi dada a escolha de atender aquilo que o profeta estava solicitando, que seria dividir o pouco que ela tinha com o profeta, ou então pegar o pouco que tinha e, assim como ela mesma disse, logo após terminasse, ela morreria com seu filho. Às vezes nós nos questionamos muito acerca daquilo que Deus ele tem revelado a cada um de nós. Eu gostaria de colocar um parênteses aqui, para que a gente possa ser bem claro, né? É importante que a gente saiba que Deus está falando realmente. Porque existem muitas pessoas que dizem que falam em nome de Deus, mas na realidade estão falando em nome das suas próprias necessidades, das suas próprias vaidades, do seu próprio orgulho, do seu próprio egoísmo. Eu não estou falando nesse sentido, eu estou falando daquilo que Deus realmente fala. E se você tiver intimidade com Deus, você buscar a presença de Deus, você vai saber exatamente discernir aquilo que Deus fala daquilo que as pessoas falam por intermédio do seu orgulho, da sua vaidade, do seu egoísmo. E essa mulher, ela tem essa opção, dividir o pouco que tem, ou então consumir aquilo e morrer logo após. Essa mulher, ela atende, né, aquilo que a fala do profeta, atende aquilo que o profeta havia dito a ela, pega um pouco daquilo que ela tem e dá ao profeta. Em resposta, nós observamos que Deus ele supre aquela mulher e o seu filho. O prazo a gente não vê, mas a gente vê perfeitamente que se não faltou, a gente poderia inclusive deduzir que até o final da sua vida ela teve o alimento garantido na sua casa. Amados, muitas das vezes nós ficamos extremamente ansiosos, né, a respeito do que será do nosso dia de amanhã. Jesus Cristo, quando falou lá no Sermão do Monte, final do Sermão do Monte, capítulo 6 de Mateus, ele fala sobre a ansiosa solicitude da vida, e ele fala como as pessoas, às vezes, elas ficam ansiosas por aquilo que estará por acontecer. E ao final desse texto ele fala, basta cada dia o seu mal.
É interessante, meu amado, minha amada, que essa mulher viúva, ela estava pensando naquilo que aconteceria no outro dia, porque no dia que ela estava vivendo, no dia que ela falava com o profeta, ela tinha comida, mas no dia de amanhã já não teria mais. Mas Deus, ele a desafiou a acreditar na sua palavra. Deus fez com que ela, de alguma forma, pudesse perceber que há algo para além daquilo que a gente observa com os nossos olhos, com a nossa perspectiva, com a nossa capacidade de análise. E essa mulher, ao atender a voz de Deus, ela é abençoada poderosamente. Por que eu estou dizendo isso, meu amado, minha amada? Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos terríveis, tempos terríveis. Muitas pessoas não estão podendo sair da sua casa, a gente observa empresas fechando as portas, a gente tem visto pessoas lutando para conseguir um auxílio emergencial do governo, para poder colocar a comida dentro de casa. A gente tem visto tantas coisas difíceis, tantas coisas tristes acontecendo, e às vezes nós ficamos pensando, o que será do nosso dia de amanhã? Nós não sabemos nem se vamos ter saúde, né? Nós não sabemos se vamos estar no leito do hospital esperando uma vaga de UTI. A gente está cercado de incertezas. Essa é a grande realidade. Isso, eu gostaria de dizer para você, não é motivo para que você se sinta inferior, para que você sinta que a tua fé de alguma forma está falhando, que você é um miserável por não acreditar em Deus da maneira como deveria acreditar. Não, de forma alguma. Eu gostaria que você compreendesse o seguinte, meu querido e minha querida, é que mesmo diante de todas essas situações, mesmo diante de todas as dificuldades, Deus ele tem caminhado contigo, Deus tem te abençoado e Deus tem guardado a tua vida. Creia na palavra profética desse dia, que certamente Deus ele vai estar abençoando a tua vida, não vai te permitir que falte nada. Creia na palavra profética nesse momento, e é uma palavra de esperança para você que talvez esteja passando por uma luta tão grande, talvez esteja tão desesperançado, talvez esteja passando por tantas dificuldades e não sabe o que será do dia de amanhã. Vou falar para você aquilo que Jesus falou para os seus discípulos. Basta a cada dia o seu mal. Ouça a palavra de Deus, creia que Deus ele tem sustentado e amanhã o Senhor ele vai abrir uma porta nova. Amanhã Deus vai fazer algo diferente. Amanhã Deus ele vai transformar a realidade da tua vida. Nós, a Igreja Metodista em Gardenia Azul, temos colocado à disposição de você que é membro dessa igreja. Não temos condição de abrir essa possibilidade para muitas pessoas fora das cercanias da igreja, até por conta dos recursos poucos que nós temos. Mas se você que faz parte da nossa igreja tem passado por alguma necessidade, de qualquer ordem, entre em contato conosco. Entre em contato conosco para que nós possamos de alguma forma estar dando resposta a essa necessidade. É para isso que a igreja serve. Os recursos que são enviados para a igreja não servem apenas para poder sustentar a estrutura do templo, não. Serve também para que nós possamos dar assistência àqueles que têm necessidade. Eu gostaria de colocar para você nessa hora que se você tem necessitado, que você possa estar entrando em contato para que nós possamos fazer a diferença na sua vida. Eu creio verdadeiramente que o Senhor ele tem honrado a tua vida, o Senhor ele tem te abençoado poderosamente, Ele vai continuar te abençoando. Inclusive através dessas ações que a igreja pode estar de alguma maneira te ajudando. Mas creia que o azeite não vai secar na tua botija e na panela a farinha não vai faltar. Porque o Senhor é contigo, o Senhor está te guardando. Isso em todas as áreas da tua vida. Creia no Senhor e certamente Ele estará fazendo um milagre na tua vida. Não se deixe levar por todas essas informações negativas, informações terríveis que nós temos ouvido. Se informe, é importante estar informado. É importante não ser uma pessoa alienada, mas entenda que por menos que o cenário seja favorável, a gente crê que o Senhor ele pode transformar a realidade das nossas vidas poderosamente. Quero orar pela tua vida, meu irmão, quero orar pela tua vida, minha irmã, para que nós possamos de alguma forma termos a nossa fé renovada no Senhor, para que Deus ele possa estar se revelando a nós poderosamente. Vamos orar nesse momento? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos e engrandecemos ao teu santo e poderoso nome. Colocamos, Senhor Deus, a vida dos teus filhos e filhas nas tuas mãos, Senhor Deus, que o Senhor possa estar sustentando a vida de cada um deles e delas, o Senhor possa estar se revelando a eles e elas, o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, estar fazendo com que verdadeiramente essas pessoas elas consigam
compreender aquilo que o Senhor tem a trabalhar em suas vidas. Peço nessa hora também, Senhor Deus, como de costume, pelos profissionais da área de saúde, da área da limpeza, as profissionais que estão trabalhando, Senhor Deus, nos serviços essenciais, mercados, Senhor Deus, farmácias e diversos outros, da área da segurança pública. Essas pessoas têm se colocado na linha de frente, colocando a sua vida em risco para que nós possamos estar continuando a nossa vida. Abençoa, Senhor Deus, poderosamente a vida de cada uma dessas pessoas, derrama sobre elas a Tua glória, se revela a elas, meu Pai, nós te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. E que nós possamos ver, Senhor Deus, a humanidade sendo livre, Senhor Deus, dessa doença, que o Senhor possa, Senhor Deus, enviar a cura da maneira como for, de forma milagrosa, com a extinção completa desse vírus, ou através da iluminação da ciência, Senhor Deus, dos cientistas, para que promovam uma vacina, um medicamento eficaz, Senhor Deus, que o Senhor possa estar entrando com providência poderosamente, em nome de Jesus. Queremos também, Senhor Deus, nesse momento pedir, Senhor Deus, para que o Senhor possa iluminar as nossas lideranças políticas em todas as áreas, nos três poderes, Senhor Deus. Que essas pessoas elas possam estar preocupadas com o povo, com a necessidade do povo, que não venham se aproveitar desse momento. E, Senhor da Glória, o Senhor possa revelar toda a falcatrua, toda a corrupção, que o Senhor possa fazer com que todas essas coisas venham à tona, para que nós possamos, Senhor Deus, ter, Senhor da Glória, a tranquilidade quando formos às urnas, não votarmos nessas pessoas. Entra com providência, Deus abençoa poderosamente, derrama da Tua glória sobre a face da terra, meu Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, e o Senhor possa te guardar poderosamente. Vamos receber a bênção de Deus, e o amor do nosso Deus e Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados sobre a tua vida, meu irmão, sobre a tua vida, minha irmã, e sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, e você possa concordar dizendo amém. Até o próximo dia, em que nós estaremos gravando outra mensagem. Domingo, pelo menos, nós teremos a live novamente, né? E Deus possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Fica com Deus.